Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live hoje com o Dr. Jackson, psicólogo. As pessoas que estão entrando podem já enviar a live aqui para seus amigos para entrarem. Boa noite, Jackson. Boa noite. Consegue Tá me me ouvir ouvindo bem? direitinho? Estou ouvindo. Estou. Legal. Tudo Ótimo. bem. O áudio perfeito para mim. Ótimo. Vão enviando aí para as pessoas aí que querem assistir essa live, certo? Vou estar enviando aqui para algumas pessoas, enquanto vai entrando mais gente. Hoje a live começou um pouquinho mais cedo, mas não tem problema. Os outros dias é um pouco mais tarde. É às 8 horas, geralmente. 8 horas. Porque para mim é um pouco mais complicado esse horário. Só se fosse 9 horas na quinta-feira, talvez Não, fosse um dia mas tudo bem, mais tranquilo. propício. Vou dar só alguns avisos para vocês. Como ainda não escureceu, aqui a minha rua ela é um pouco movimentada, certo? Então vocês vão escutar um pouco carro, moto, porque como é uma saída da cidade, o pessoal fica passando muito, né, para ir para os interiores e tudo mais. Quando é 8 horas, fica mais tranquilo. E também tem um monte de menino correndo na rua também, né? Então relevem. Como é que tá a questão do vídeo do Jackson aí, gente? Dê um ok aí, porque pra mim tá um pouquinho. Se tiver algum problema, você me avisa se tá. Eu vejo aqui a questão da internet. Está atrasado o vídeo? Está travado? Tava travando um pouquinho, tava carregando o vídeo, mas tranquilo. Gente, eu vou apresentar o Jackson para vocês. Hoje a live é com o Dr. Jackson Campos. Ele é psicólogo, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos. Ele trabalha no Hospital Regional Senador Cândido Ferraz e na UPA. Ele é professor da Faculdade Afonso Mafrende e também atende na Clínica Mais Saúde aqui em São Raimundo Nonato. Acredito que atende em outras clínicas também de outras cidades, mas aí já já ele vai falar, tá certo? Hoje é um tema muito importante, né? Essa abordagem da saúde da mulher, da questão mental, da saúde mental das mulheres. A gente sabe que falar de saúde da mulher vai muito além das campanhas de prevenção de câncer de mama, de câncer de colo do útero. É necessário também essa abordagem da saúde da mulher, da saúde mental dessas mulheres. Nós já abordamos aqui, né, desde o início das lives com a nutricionista, com a fisioterapeuta, com assistentes sociais, vários temas importantes e esses temas eles sempre norteiam ali a saúde mental dessa mulher. Por exemplo, nós conversamos sobre a saúde nutricional. Às vezes essa mulher ela está sofrendo uma sobrecarga mental por conta da luta contra o peso, contra alguns excessos. Na questão também da vergonha dessa mulher por procurar atendimentos de saúde para melhorar a sua saúde, principalmente em relação à saúde íntima. E também conversamos já a respeito da questão da violência contra a mulher, que foi um tema muito forte. A Johanna ontem ela trouxe alguns dados, principalmente no tempo de pandemia, que aumentou drasticamente a questão do feminicídio, da violência contra a mulher. Então,
Tudo isso causa uma sobrecarga mental, além de outros fatores, né? Na saúde mental das mulheres. Então, hoje estamos abrindo esse espaço para conversar sobre isso. Fiquem à vontade para mandarem suas dúvidas, mandarem comentários, tá certo? E desde já eu agradeço a presença do Dr. Jackson. E aí eu deixo você à vontade para falar o que você preparou para a gente hoje e também se apresentar para todos. Boa noite a todos. O Manuel já me apresentou, sou Jackson Campos, sou psicólogo do Hospital Regional de São Remo Nonato. Eu trabalho na FAM, na Faculdade Afonso Mafrense, né? Também atendo em Várzea Branca, no Espaço Saúde, da Bruna Loane. E eu atendo crianças, jovens e adultos, né? Qualquer faixa etária, geralmente eu faço atendimento de qualquer público. E hoje a Emanuele me convidou para falar um pouco sobre essa saúde da mulher, né? Saúde mental da mulher. E é um tema interessante e é curioso falar sobre a saúde mental, porque geralmente as mulheres procuram muito ajuda sobre a sua saúde mental. Geralmente a maioria das mulheres, de alguma forma, procuram cuidar mais da saúde mental do que os próprios homens, né? Então as mulheres têm esse cuidado maior do que os homens. Porém, aproveitando para falar sobre a Emanuele como fisioterapeuta pélvica, né? Que é a especialidade dela, né? E a área da atuação dela principal, não somente nessa área, mas a principal área de atuação dela. É curioso falar sobre a saúde da mulher, porque existe muitos tabus, existe sempre um medo muito grande quando se fala de certos níveis de autoconhecimento. Quando nós falamos sobre autoconhecimento, nós falamos sobre a saúde mental, sobre a questão de depressão, de ansiedade e tal. E a terapia em si, ela sempre vai levar, ou vai nos levar sempre ao conhecimento mais íntimo, né? Sobre todos os nossos conflitos, sobre todos os nossos problemas, sobre as dificuldades que temos de nos relacionar com pessoas do sexo oposto, a dificuldade que temos de nos relacionar com pessoas do mesmo sexo, a dificuldade de nos relacionar em ambientes diferentes, né? A dificuldade que temos de falar em público. Falamos sobre todo o processo, todos os conflitos que existem em relação à procrastinação, que é a dificuldade, né, de resolver logo as atividades que temos que fazer. Então a gente tenta empurrar um pouco tudo com a barriga, deixando, não, depois eu faço, depois eu resolvo, amanhã eu consigo responder, amanhã eu consigo executar. Assim como temos diversas dificuldades de habilidades sociais. Porém, isso é mais comum se falar e até mais fácil de se falar quando se trata de um cuidado ainda mais íntimo. Por exemplo, a gente fala de depressão, como eu acabei de dizer. Depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, etc. Mas quando se trata de transtornos sexuais, por exemplo, praticamente não se ouve falar sobre transtornos sexuais. É até muito debatido isso por muitas mulheres, debatido por muitas feministas, até essa ideia do orgasmo feminino, por exemplo. É uma coisa que geralmente as mulheres não gostam de falar sobre isso. Não todas as mulheres, é claro, mas eu digo assim que sempre existe uma resistência maior a falar sobre isso. E encontra-se essa busca e tem-se essa busca pelo esse problema das relações sexuais, ou a Emanuele deve lidar muito com incontinência urinária também. É muito comum se apresentar sobre isso, mas às vezes nós não procuramos saber quais são as verdadeiras causas que estão por trás disso. O que é que nos leva a essa situação? Porque nós guardamos muitos dos nossos segredos em caixinhas escuras, e essas caixas são fechadas com vários cadeados e correntes, e no qual a gente não quer que ninguém saiba sobre isso. Então nós começamos a criar disfunções em relação à maneira como nós lidamos com o nosso próprio corpo. Começamos a lidar de forma disfuncional a maneira como nós lidamos com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Mas existe uma forma de encontrar a melhor versão de si. E quando a gente diz encontrar a melhor versão de si, nós percebemos que a melhor versão de si para o outro, né? A gente gosta de ser a melhor versão do nosso trabalho, a melhor versão como mãe. Mas existe muito além, né? E uma dessas melhores versões é exatamente a versão a qual nós curamos os nossos traumas. Onde nós curamos, onde nós lidamos exatamente com assuntos
íntimos e assuntos que estão relacionados à maneira como eu estou lidando com o meu próprio corpo. Se nós formos observarmos, nós iremos perceber que existe um índice muito grande, por exemplo, talvez ter sido dito falo, né, pela nutricionista na live, sobre os transtornos alimentares. Eles são muitos. E esses transtornos alimentares são comuns e são transtornos que estão se tornando cada vez mais comuns hoje em dia e as pessoas já conseguem falar sobre ele, né? As pessoas conseguem falar sobre bulimia, já conseguem, já se existe um debate sobre isso. Mas quando se trata da saúde da mulher e os transtornos sexuais, geralmente já existe um distanciamento muito grande. Quando se fala de expor, quando não se trata de tratar da minha vida íntima ou das minhas partes íntimas, já é algo que nós colocamos diversas barreiras, a qual nós acreditamos que todo o desenvolvimento sexual, ou tudo que está relacionado à nossa vida sexual, às partes íntimas, nós colocamos diversas barreiras para que ninguém se aproxime disso. Oi. Na sua prática clínica, né, que já tem aí algum tempo, você recebe muitas demandas a respeito desse assunto? Já recebeu, já tratou algum paciente com alguma disfunção sexual, seja mulher, seja homem? Sim, aparece. Sim. Geralmente não vem, sim. Geralmente ela não aparece como a demanda principal. As pessoas não chegam ao consultório dizendo assim, olha, a minha demanda aqui é porque eu estou tendo problemas sexuais. Nem encaminhados. Ou, por exemplo, nem encaminhados, ou porque tem um problema de retenção urinária. Não chega com essa demanda. Mas, ao longo da terapia, ao longo do tempo, as pessoas trazem essa demanda e aí a gente chega a esses transtornos, né? Essas demandas que surgem. Não sei se vou dar aqui uns exemplos, por exemplo, de começar com homens. Existem homens que já chegaram, por exemplo, com a ideia que estavam com depressão. Por exemplo, a demanda principal era que estava num estado depressivo, ou estava com um quadro muito grande de ansiedade, por exemplo. Mas por trás de tudo isso existia um problema já, uma experiência ou uma situação que estava relacionada exatamente a algum tipo de disfunção sexual. Da mesma forma, entre mulheres. Já aconteceu de mulheres chegarem com a demanda de ansiedade, principalmente, e essa questão da ansiedade, falando dessa dificuldade, por exemplo, de retenção urinária, esse problema com retenção urinária e tudo, chegando depois, mas sempre relacionado primeiramente com no caso, você está falando de perda urinária, né? De perda urinária, isso. Já vinha com esse problema, será que a questão de se eu sou imediatista, quando eu percebo que não, eu preciso ir no banheiro, tem que ser imediato, se não conseguir, já era todo aquele transtorno, né? Então, o que acontece? Mas nunca chega com a demanda principal. Já depois de um tempo, vai se falando, vai se aprofundando em relação ao caso do paciente, e aí é que ele vem citar exatamente que tinha essa demanda ou relacionada à vida sexual, né, tanto de homens como de mulheres, como, por exemplo, o vaginismo, muito comum, às vezes as mulheres, é mais comum do que nós imaginamos. A internet está um pouco ruim, a tua. É só a dele que está travando, ou a minha também está travando, gente? Deixa eu tentar. Respondam bem aí. Alguém pode me falar se a minha também está travando ou essa a do Jackson? Travou agora. A minha também, né? Eu vou convidá-lo novamente. E aí eu quero saber de vocês. Tá me ouvindo, Lélia? Tô. Pronto, Tem gente que tá tudo falou ok? a minha também, aí outra falou que só a do Jackson. Mas agora voltou melhor, a tua. Pronto. Vamos ver se melhora agora, né? Então, assim, como eu estava dizendo, sobre essa questão dos transtornos sexuais, por exemplo, do vaginismo, é muito comum. É mais comum do que nós imaginamos. É claro que nós temos a tendência a não gostar de falar sobre isso. Mas está ali. São transtornos que existem. Como eu disse,
falar sobre o transtorno emocional, ou um transtorno emocional, um transtorno alimentar, se torna mais comum por quê? Porque nós falamos sobre isso. E já surgiu filmes que falavam sobre isso, por exemplo, um filme até considerado antigo, por exemplo, Cisne Negro, por exemplo. Ele falava um pouco dos transtornos alimentares. E aos poucos as pessoas foram começando a falar sobre isso. Mas quando se trata exatamente de vaginismo, por exemplo, as pessoas não querem falar sobre isso, sobre a questão do homem ter dificuldade de manter a ereção, ejaculação precoce, por exemplo. Já são demandas que as pessoas não gostam de falar. Já que fica com você essa começou com esse assunto, o que é que eu recebo muito em consultório? Quando é a demanda que chega é disfunção sexual. Quando eu percebo que essa paciente ela não tem ali uma demanda só física, mas também tem alguma coisa psicológica por trás, eu já encaminho direto para o psicólogo. Porém, além da questão dela vir me procurar, ela também tem a resistência de procurar o psicólogo, porque ela acha que não tem necessidade, ou então que ela diz, eu não tenho nenhum problema, então eu não preciso procurar. E aí eu queria que você falasse um pouco da questão do atendimento, tanto, né, ali da fisioterapia, como atendimento psicológico, que são muito importantes, que são abordagens diferentes, que são muito importantes para o sucesso do tratamento. Pronto, vamos lá. Veja uma coisa. Geralmente assim como chega para você, chega para mim. Por exemplo, para mim é uma novidade. Por exemplo, para mim é uma novidade a fisioterapia pélvica, por exemplo. Eu particularmente só conheço você que tem essa especialidade. E já teve outras pacientes que apresentavam a questão de ter algum problema que você poderia sanar com a fisioterapia. Mas, claro que tem também a questão emocional, mas que precisava de um suporte. É a questão do trabalho da equipe muito profissional, precisava de uma equipe multidisciplinar nesse sentido. E no momento do atendimento, o que acontece? As pessoas têm dificuldade para aceitar essa necessidade, ou que tem essa demanda, exatamente porque você precisa contar uma história. Você precisa ter contato com o passado, você precisa se permitir conhecer-se, né, e permitir falar sobre angústias, sobre dores, sobre traumas. E nós não gostamos de falar sobre isso. Se tem uma coisa que todos nós nos esforçamos muito, é exatamente para segurar a mentira. Eu gosto de dizer isso, que quando nós mentimos, nós nos esforçamos muito para mostrar, para manter aquela mentira de pé. E nós fazemos a mesma coisa quando nós falamos sobre o quanto nós estamos bem. O quanto eu não preciso de ajuda, enquanto isso é normal, enquanto eu já sei lidar com isso. É aquela ideia de que a gente aprende a viver com a dor. A gente aprende a conviver com essa dor, e não é que a dor desapareceu, é que nós nos acostumamos com essa dor. E assim nós nos acostumamos com angústias, e assim nós acostumamos com as dificuldades do nosso pensamento. Vamos exemplificar, por exemplo, muito comum sobre a ansiedade. Por exemplo, eu gosto de falar da ansiedade porque é um transtorno que eu acredito ser mais comum do que a depressão, e todo mundo já teve algum episódio de ansiedade. E veja só, ansiedade, geralmente as pessoas têm algumas características. Entre essas características, vamos começar com as mais comuns, com as reações fisiológicas. Coração acelerado, né, taquicardia. Então, além da taquicardia, que a gente começa a ter, por exemplo, as extremidades frias ou suando as extremidades como as mãos, os pés, a sensação de borboletas no estômago, a boca seca, bolo na garganta, aperto no peito, pensamentos muito acelerados. E a gente tem essas reações. E, geralmente, as pessoas têm isso de forma muito comum, mas não falam sobre isso. Acaba se acostumando como se fosse uma situação comum e acaba vivendo com esse sofrimento. De que maneira começa a viver com esse sofrimento? A maneira como se convive com o sofrimento é exatamente a partir da evitação das situações que são traumáticas. Por exemplo, então nós temos um paciente ou uma paciente que tem disfunção sexual, ou que tem por qualquer que seja o transtorno sexual. Qual é a tendência dele? Se distanciar de relacionamentos. Então ele vive e mantém a vida dele em um certo nível de relacionamento ao ponto que ele não precisa ter contato com essa área. Então ele estabelece um limite para isso. Ele estabelece um limite. Então quando o paciente chega nesse momento, a gente precisa falar sobre a história. Veja uma coisa.
tentar exemplificar com um caso muito comum. Existem pessoas que vivenciam alguns traumas relacionados sempre na infância, na adolescência, que levem elas a essas evitações. A evitação de ter um contato, se relacionar com alguém, que tem a questão, por exemplo, no caso de um paciente que não conseguia ir em um banheiro público, por exemplo. Não conseguia usar nenhum banheiro público ou privado que não fosse exatamente da casa dele. Ele entra no processo que ele está evitando. Evita esses ambientes e tal. Sempre ele, naturalmente, sente sintomas que são relacionados à ansiedade. Mas não fica apenas na ansiedade, começa a entrar num processo depressivo também. Então, uma situação vai levando a outra, né? Uma situação vai levando a outra. Então, o paciente chega. Primeiro, vamos identificar quais são os pensamentos disfuncionais. É a primeira coisa que nós fazemos. Tentar identificar quais são os pensamentos disfuncionais, que são os pensamentos que trazem ênfase exatamente a esse transtorno. Vamos, por exemplo, se eu sair de casa, eu vou me urinar, por exemplo. Se eu sentir vontade de ir ao banheiro e não estiver não estiver na minha casa, eu não consigo ir no espaço público e eu vou me urinar. Ou eu vou passar mal, ou vai acontecer uma situação um pouco mais que vai me expor a uma situação ridícula, por exemplo. Qual é o comportamento adaptativo dessa pessoa? Geralmente vai ser permanecer em casa. Ou evitar ir para lugares públicos, ou evitar ir para lugares que estejam longe de casa. Então, se mantém sempre na zona de conforto. Então, que hora que nós vamos ter que atuar junto com esse paciente? Então, nós precisamos trabalhar com ele exatamente a ressignificação, vamos reavaliar situações, tentar falar sobre essa angústia, sobre essa dor, tentar falar sobre o que nós estamos tentando fugir, que é uma esquiva muito comum de nossa memória, tentar não falar sobre o meu passado, é uma coisa muito comum. Eu vivo muito do hoje e o agora. Eu vivo muito só do que está acontecendo hoje. E a minha tendência é fugir exatamente do mesmo. Veja uma coisa. O que é mais comum os pacientes dizerem? Vamos falar aqui das pessoas que têm ansiedade. Eu faço uma pergunta muito comum para muitas pessoas. Quantas horas do seu dia você tira para você mesmo? As pessoas geralmente param, pensam e dizem assim, eu não tiro nenhuma hora para mim mesmo. Por quê? Porque quando ela está nesse estado de ansiedade, a tendência dela é exatamente fazer o máximo de coisas possíveis, né? Porque ela tem uma crença, por exemplo, de que ela é insuficiente, de que ela é incapaz. Então ela faz todo o esforço a fim de que o outro possa, um esforço para satisfazer o outro. E nesse esforço para satisfazer o outro, ela abre mão de si mesma. Então ela abre mão do seu próprio processo e começa a tentar viver apenas de satisfazer a outra pessoa. E aí nesse processo gera-se mais angústia, porque não tem uma satisfação plena, apenas a satisfação pelo outro. Quando chega, por exemplo, na relação sexual, por exemplo, essa mesma pessoa que tem essa crença de que ela precisa, que ela é insuficiente, que ela é incapaz. Travou novamente. Outra pessoa. Gente, travou e para vocês ou só para mim? Eu estou ouvindo. Voltou. Voltou. O que acontece? Nesse processo, cria esse comportamento de como se não precisasse sentir prazer, como se esse comportamento de que isso é comum, é uma questão genética. Minha mãe era assim, por exemplo. Quando os pacientes devem chegar a você que tem essa mesma dificuldade de, como é que você disse? Eu falei retenção urinária, mas você me corrigiu. Perda. De perda urinária, por exemplo. Não, mas lá na minha família todo mundo é assim. Como se fosse algo que não pudesse ser mudado. Justamente. Então, cria sempre uma adaptação. Uma maneira de conviver com aquilo, mas não busca a cura para aquilo. Então, essa é uma situação muito comum de se perceber. Eu vou dar um exemplo aqui. A questão das disfunções sexuais femininas, elas estão descritas no Manual de Transtornos Mentais. Eu não lembro o nome completo. Não sei se vocês sabem. No último manual, Jackson, de transtornos mentais, eu não sei o nome completo, mas ela está descrita como... Hã? O DSM-5. DSM-5. Uma coisa... isso daí. Porque não é uma coisa só ali da parte física, mas também da parte emocional. E ela está descrita como uma dor genitopélvica. E aí, na questão do vaginismo, que é o vaginismo?
é a impossibilidade da penetração. Ou seja, essa musculatura íntima, ou seja, a musculatura da vagina, ela está tão tensa, tão contraída, que não consegue permitir a penetração do pênis. Do pênis, de absorvente íntimo, de dedo, da questão do exame ginecológico também. Essas mulheres elas não conseguem ir ao ginecologista realizar, que o ginecologista realiza o exame nela. Então, o que é que acontece? Às vezes, essa mulher ela vai sentir aquela dor ali no ato, mas às vezes aquilo tá tão enraizado na cabeça dela que ela começa a sentir aquela dor antes de iniciar o ato. Ou seja, é como se fosse, lembra como quando você recebe cócegas, que você, quando a pessoa já chega perto de você com as mãos, você já está sentindo cócegas? Pois é, como se fosse o mesmo mecanismo. Por isso que o tratamento ele tem que seguir também com a ajuda de um profissional da saúde mental. Para vocês terem uma ideia de como esse acometimento ele é um pouco mais sério. Isso, veja uma coisa. O vaginismo se caracteriza exatamente por esses espasmos musculares involuntários, né? Certo? Geralmente é caracterizado exatamente por essa contração. O que é a causa disso? Às vezes a gente quer uma causa específica, né? A gente gosta de dizer assim, de saber, igual o medicamento, qual é o remédio que eu tomo para isso? O que é que causou isso? Como se isso fosse uma forma muito simples de se explicar. Todos nós temos uma forma diferente de internalizar as experiências. A mesma experiência que eu vivo e você vive, podemos estar no mesmo ambiente. Mas todos nós vamos perceber ela de forma diferente, vamos dar significado de forma diferente também para essa mesma experiência. O vaginismo é muito comum estar ligado à questão da uma educação rígida, por exemplo. É muito comum estar ligado a isso. Deixa eu voltar, que travou um pouquinho. Pronto, voltou. Pronto, voltou, né? Então, assim, geralmente essa disfunção relacionada ao vaginismo ou qualquer problema sexual, às vezes está ligada exatamente a uma educação rígida. Vamos colocar assim, a um nível de exigência exagerado, por exemplo. A tendência do vaginismo é exatamente um nível de cobrança muito alto. Então, esse problema de aceitação é muito comum, porque se cobra muito. E tudo, quando eu digo está ligado à educação rígida, vamos colocar uma socialização, a primeira socialização de forma rígida. Porque o que acontece? Geralmente é colocado como se isso fosse um problema, como se aquilo fosse algo muito errado, como se aquilo fosse algo muito ruim, como se fosse algo que deve ser o sexo, como se fosse algo que deve ser evitado. Então o que acontece? Começa a querer se criar uma distância com aquilo, porque aquilo é tão errado e é tão problemático que eu preciso manter a distância disso. Veja uma coisa, eu nunca me esqueci de uma cena de uma novela, um tempo atrás, e mostra um pouco sobre a necessidade de nós falarmos e sermos orientados sobre a nossa vida sexual. Uma vez eu assisti uma novela, eu lembro que eu ainda acho que eu era adolescente ou criança, faz muito antigo. E era uma novela de época, e nessa novela a mulher contava para a filha que chorou 3 dias por causa que o noivo foi visitar ela, o namorado foi visitar ela, e assim que o noivo saiu, ela pegou e sentou na mesma cadeira que ele estava. A cadeira dele estava quente. E ela pensou que havia engravidado dele naquele momento, porque a mãe dela tinha dito que a maneira como a criança engravidava era essa. A partir do momento em que a pessoa sentasse na mesma cadeira, se a cadeira estivesse quente, a mulher iria engravidar. Veja, é uma situação cômica. Mas isso, para muitas pessoas, se tornam verdades tão severas e causam feridas tão profundas dentro da nossa mente, que as pessoas começam a ter essa dificuldade exatamente de se relacionar. A dificuldade de ter contato íntimo, a dificuldade de aceitar o próprio corpo, a dificuldade de sentir o prazer no próprio corpo, de ser tocada. É uma dificuldade comum. Dificuldade já entra outro transtorno, que é a anorgasmia, que é aquela mulher que não consegue chegar ao orgasmo. Sim, a mulher ela tem um pouquinho mais de dificuldade de chegar. Por quê? Porque ela precisa do autoconhecimento. Ela precisa conhecer o seu corpo, ela precisa, né, deixar de lado um pouquinho
esses tabus, essas vergonhas, e conhecer o seu próprio corpo, e às vezes até ensinar para o seu parceiro. Justamente. Eu tenho relatos. Conversar sobre isso. Conversar parceiro, sobre isso. Eu tenho relatos né? de pessoas que passaram anos casadas e não sabiam o que era um orgasmo. Simplesmente estava ali. E eu acho isso impressionante. Em 2022, existem pessoas que não sabem, que às vezes acham que é errado. Isso também. A mulher não pode sentir prazer. Que prazer é uma coisa só do homem. Também, que o homem tem que ter toda vez, que você tem que dar prazer para o homem, mas não necessariamente receber toda vez. Então ainda existe muito isso. Sim, existe. Mas é exatamente por essa questão dessas crenças que se cria, né? Se cria essa crença, por exemplo, de que cria-se essa ideia de que a mulher ela não pode sentir prazer e que o único papel dela é exatamente oferecer prazer. Então, conversar sobre o que gostam, coisa muito simples. Tem um filme muito bom que fala um pouco sobre isso, chamado Um Divã para Dois, também é um filme antigo. E ele fala um pouco sobre essa questão de uma técnica que na psicologia nós chamamos de exposição graduada, que é quando você vai se expondo a situações de forma gradativa, aos poucos. Por exemplo, geralmente a mulher que tem vaginismo, uma das técnicas que é utilizada, uma das orientações que é feita, é exatamente sobre o toque, de se permitir que o esposo toque, não apenas na vagina, mas que vai poder tocar nas pernas, que vai poder tocar no restante do corpo, e que assim gradativamente ela vai relaxando. A grande questão também tem essa ideia das preliminares, por exemplo, que não existem, não acontecem. Então tudo isso atrapalha. Ainda mais isso relacionado com todas as crenças que são vistas sobre a supervalorização da virgindade, por exemplo. E essa supervalorização da virgindade não é algo que existe apenas na situação de como é que eu posso falar, de você casar-se virgem. Mas às vezes essa ideia de que aquilo é algo que jamais pode ser perdido, que jamais pode deixar de existir. Então isso vai atrapalhar, porque vai gerar tensão. Claro que nós podemos olhar por diversas outras formas e outras teorias, por exemplo, Freud, que é psicanalista, e ele vem sobre a teoria psicossexual, conhecido como a teoria psicossexual. Ele vai tratar sobre essas situações de forma muito diferente do que nós conhecemos nas abordagens comportamentalistas. Nós trazemos essa ideia desses traumas, como, por exemplo, a questão de como nós fugimos do prazer, de que o prazer não pode existir, de que se existe prazer, existe punição exatamente por essa maneira como eu compreendo o contato íntimo, como eu reconheço o meu próprio corpo. Como eu estou dizendo, já disse anteriormente, a dificuldade de se aceitar é muito grande. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de aceitar o que ele é. E a ideia, principalmente, de comparação. Um dos principais fatores que causam disfunções sexuais em homens e em mulheres é exatamente a comparação, principalmente em homens. A preocupação, por exemplo, é muito comum homens que têm dificuldade, por exemplo, com ejaculação precoce, a preocupação excessiva com o tempo. Quanto tempo dura a relação sexual? É a grande dúvida. Quanto tempo dura a relação sexual? Quanto tempo dura a relação sexual? E isso aumenta o nível de exigência, o que leva a um aumento naturalmente de ansiedade, né? Então, as mesmas coisas acontecem em relação à mulher. A comparação com o corpo, a comparação sobre o sentir, o que não pode sentir, o que não posso fazer, o que não deve ser feito. Então, existem tantos nãos que eu começo a bloquear todo o meu comportamento e, naturalmente, eu vou bloquear meus sentimentos e minhas emoções, né? Então, eu vivo em torno de uma situação que é ideal, que é impossível de ser atingida, por exemplo. Acontece isso. Então, isso vai atrapalhando todo o processo. A busca pela ajuda da saúde mental, naturalmente, vai levar as pessoas a encontrar e a buscar ajuda para tantos outros problemas. Como, por exemplo, essa questão de buscar fisioterapia pélvica, por exemplo. É, sim, algo que vai se chegar cada vez mais. Por quê? Porque eu gero autoconhecimento e percebo que eu posso ter uma vida sexual mais saudável. Eu posso ter uma vida social mais saudável também. Isso é qualidade de vida. É, qualidade de vida. Quem vai estar feliz, frustrado no casamento, frustrado com o marido? Não é verdade? E existe muito essa ideia da dependência emocional. Existe muita dependência emocional.
e talvez seja um dos, como talvez a Hannah tenha dito ontem, ou a Hannah deve ter dito ontem, né? Essa ideia de quantas mulheres não conseguem se separar dos maridos por causa de que existe uma dependência emocional nisso. Né? Existe uma dependência emocional, talvez seja o principal fator pelo qual as pessoas permanecem em um casamento que não se sentem felizes. Existe uma dependência emocional. Não, mas eu gosto dele. Por exemplo, Ele vai mudar. ele vai mudar. Eu recebi um relato esses dias dos alunos, achei interessante, sobre um caso de que, por exemplo, da pessoa chegar ao ponto de considerar-se que não saiu de um relacionamento abusivo, entrou num novo relacionamento, e então conheceu um relacionamento que não era abusivo, um relacionamento que era saudável. E a pessoa relatar ao ponto de dizer assim, eu não sabia que era possível existir um relacionamento dessa forma. Não sabia que existia esse tipo de relacionamento, não sabia que existia esse tipo de vida. Então, assim, ocorre da mesma forma quando se trata da vivência com o próprio corpo. Eu não sabia que era possível relacionar comigo mesmo dessa forma. Eu não sabia que eu poderia sentir prazer no toque do meu corpo. Já relatei muito, por exemplo, a casos, por exemplo, de pessoas. Existem pessoas que não conseguem que ninguém toque no seu abdômen. Existem pessoas que não permitem que ninguém toque na região peitoral, seja homens ou mulheres. E as pessoas não permitem que ninguém toque em diversas partes do corpo exatamente por causa desses traumas. Por causa dessas memórias afetivas que são negativas e as pessoas não conseguem se sair e ressignificar a experiência. Então, o que eu aconselho? Que você possa ressignificar as experiências, porque todos nós temos diversas experiências, diversas memórias, mas podemos ressignificar diversas memórias de forma diferente, então buscar uma qualidade de vida e usufruir do melhor que temos, seja na nossa saúde mental, na nossa saúde física, biológica, porque todo o tratamento ele deve ser Travou um pouquinho. Espera voltar. Gente, vocês estão escutando bem? Aí, quem está assistindo? Voltou. Tu estava falando, todo tratamento tem que ter. uma influência, os componentes principais da nossa qualidade de vida, a qualidade de vida vem do biopsíquico. O volume baixou. Biopsicossexual. Social. Tá me ouvindo? Gente, falem bem. Pode continuar falando. Porque assim, todas as causas dos transtornos elas são biopsicossociais. Então, a gente precisa ter todo o cuidado com nossas vivências, nossas experiências e a nossa educação, a fim de que a gente possa alcançar um desenvolvimento, né, da nossa qualidade de vida e da nossa saúde mental. Deixa eu escrever bem aqui. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, diminuiu mesmo o teu áudio, Jackson. Tá me ouvindo? Tá baixo. Melhorou? Tá baixo? Pega o microfone aqui. Não, por que? Baixa um pouquinho. Mas enfim, a gente já tá caminhando para o final da live. Tá bem baixinho o volume. A gente já tá terminando, encaminhando para o final da live. E foi uma live muito proveitosa, porque acredito eu que as discussões aqui que nós fizemos não são muito comumente, né? Não são muito encontradas aqui abertamente, faladas abertamente. Então, como o Jackson colocou, é um assunto que deve ser discutido, saúde sexual, saúde mental, questão da dependência emocional das mulheres. Então, são temas muito importantes que devem sim ser discutidos. E que, a partir disso, mulheres que estejam em situações de vulnerabilidade, de sofrimento, que elas tenham coragem de procurar, de prezar pela sua saúde mental. É importante prezar pela sua saúde física, mas muito importante também prezar pela sua saúde emocional, tá certo? Porque às vezes o corpo, a mente, ela vai internalizar, mas o corpo ele vai responder em algum momento, né? Aquele trauma, aquela coisa que você está guardando há muito tempo. E aí, Jackson, eu queria que você
finalizar, se você tiver mais alguma coisa para falar, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. E aí sigam o Jackson, ainda tá baixinho o áudio. Tu mexeu em alguma coisa? Tira o fone para ver se melhora. Ouvindo? Oi? Eu que não consigo ouvir você sem fone. É, né? Ficou baixinho, não sei por quê. Mas eu não consigo ouvir vocês quando eu tiro o fone. Bote o fone, aí tu pega o microfone e coloca aqui, ó. Próximo. Ficou bem baixinho. Não dá nem pra entender o que tu tá falando. Vou. Pega aqui o microfone, aí tu coloca. Não tá, não. Eu não consigo ouvir vocês agora. Oi? Tá ouvindo, tá, Annalise? Tá ouvindo a Annalise aí? Deu certo? Vou tentar entrar novamente. Tá bom, só pra finalizar, viu, gente? Acontece essas coisas. Esse é um horário que Gente assistindo, tem muita gente usando celular, chegou do trabalho, tá usando celular, internet. Estão me ouvindo agora? agora sim, tá ótimo. Pronto. Às vezes a gente entra nesse. Falar sobre a saúde sexual, sobre a saúde mental, existem diversos tabus. E quando se trata de cuidar da mente, sempre é algo que as pessoas tendem a representar o máximo possível. Deixamos essa ideia de cuidar de si, de cuidar da nossa mente para a última instância. Talvez seja um dos assuntos que cresce cada dia essa necessidade de falarmos sobre a saúde mental. Falar sobre depressão, sobre ansiedade é até um pouco mais comum, mas ainda existe muita resistência a buscar o tratamento. O que nós precisamos é buscar ajuda. E você falando que uma hora o corpo vai corresponder a esse problema, existe uma frase bem comum na saúde mental que é: quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Então é um processo que existe na saúde mental, porque os nossos conflitos, quando eles são internalizados, nós não encontramos uma maneira de lidar com eles, nós temos sempre a tendência a somatizar. Pessoas, por exemplo, que é muito comum aparecer manchas roxas no corpo, exatamente por essa dificuldade de falar sobre as suas angústias, sobre os seus problemas, pessoas que ficam com dificuldade para falar, sempre com a garganta inflamando constantemente, às vezes tem essa tendência, está ligada exatamente à dificuldade de falar, não encontra pessoas que você possa compartilhar ou falar, e naturalmente por achar que suas experiências são únicas, ele tem a tendência de achar que o seu problema não tem solução. Então, quando você procura ajuda profissional, você consegue encontrar diversos caminhos para solucionar os seus conflitos, relevar seus problemas e encontrar uma verdadeira qualidade de vida. Porque existem muitos que acham que qualidade de vida é apenas fazer o que bem quiser. Por exemplo, às vezes a qualidade de vida não está apenas no ciclismo, não está apenas na caminhada. A qualidade de vida está em curar exatamente as dores e as angústias que são emocionais e que fogem durante tanto tempo. Verdade. Pois, eu Tá? agradeço a Obrigado. todos que ficaram até o final, que acompanharam a live. Agradeço ao Dr. Jackson. Sigam ele, tá certo? E agradeço demais. E é isso. Boa noite a todos. E amanhã tem mais live, viu? Boa Tchau. noite, tchau. Boa noite a todos.